tema da mensagem dessa noite é as 7 palavras da cruz. As 7 palavras da cruz. Todo esse esboço está baseado no livro O Milagre das 7 Milhas, de Steven Furtick. Meu inglês está bom, amém? E eu quero orar com você mais uma vez. Você pode fechar os seus olhos. Peça que o Senhor, Ele tenha pleno controle da sua mente e coração nesse tempo. Peça que nada possa roubar aquilo que Jesus preparou para você nessa noite. Nós iremos participar da mesa do Senhor. E a mesa do Senhor tem um significado profundo, poderoso sobre a nossa vida. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor Jesus. E que em Teu nome, o Senhor possa nos direcionar em tudo aquilo que tens preparado para nós. Fala conosco nessa noite. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. As 7 palavras da cruz é baseado exclusivamente nas palavras proferidas por Jesus na cruz do Calvário. Talvez eu e você, em algum momento, nos deixamos passar ou transpassar pelas palavras que Jesus profere na cruz naquele momento derradeiro. Houveram 3 momentos que Jesus venceu o diabo: o deserto, a cruz e a ressurreição, amém? Hoje nós focaremos nesse momento, e cada palavra que Jesus professa, ela é importante, ela tem um valor, ela ensina algo para a nossa vida. A primeira Bíblia de estudo que eu ganhei foi uma Bíblia Thompson, e as palavras de Jesus, elas vinham com a letra em vermelho, destacando aquilo que é importante, aquilo que é poderoso e aquilo que é manifestador da parte de Jesus para nós. Por isso eu quero compartilhar contigo a primeira palavra nessa noite, que se encontra lá em Lucas 23, verso de número 34, está aí na NTLH. Disse então Jesus: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Talvez essa pergunta sobre um entendimento mais aprofundado de perdão, ela ecoa na nossa mente e coração até hoje. Então, o que é perdão para você? Para Martin Luther King, o perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um novo reinício. Existem pessoas hoje que, pela dificuldade de perdoar, se encontram aprisionadas de fato, gente. É uma prisão da alma, é uma prisão da mente, é uma prisão do corpo. A primeira paciente que a psicanálise atendeu, que Freud atendeu, se chamava Ana O. E ela tinha um problema sério, grave com o pai, de não liberação de perdão. Um dia Freud levou ela para o consultório, colocou ela deitada no divã, e a terapia se baseava em catarse, que para ciência psicológica significa botar para fora, contar o que está acontecendo. E nesse dia, Ana O chegou no consultório paralisada. Ela não se mexia, o corpo dela estava atrofiado. E ela começou a falar da relação com o pai, começou a contar a sua história, falar. E enquanto ela falava e chorava, enquanto ela se demonstrava, enquanto ela abria o coração diante do psicanalista naquele momento, a cura dela foi chegando. Os movimentos foram voltando. Ela foi voltando de um estado de histeria para a normalidade. Porque a primeira palavra que Jesus profere é perdão. Então, a coisa mais importante sobre a cruz, sobre a primeira palavra que Jesus falou para nós é: Pai, perdoa-lhes. Porque mesmo ele estando num estado de humilhação, mesmo ele estando ali sofrendo, ele conseguiu olhar com olhos humanos e o olhar de Deus sobre aquele povo, liberando perdão sobre a vida deles. Eu preciso entender algumas coisas a partir disso.
A primeira coisa é que é necessário reconhecer que eu preciso perdoar. Olha o que diz Lucas 23:41. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas esse homem não cometeu mal algum. A maioria das pessoas estava zombando de Jesus. Até mesmo um dos ladrões que estavam na cruz ridicularizou o Filho de Deus. Entretanto, o outro ladrão reconheceu seus pecados e clamou por misericórdia. Escute isso, meu irmão. Toda jornada espiritual começa com o reconhecimento de que precisamos de perdão. Precisamos nos dobrar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu errei, Pai. Eu pequei contra o céu e contra Ti. Senhor, a vida que eu levo não é uma vida que Te agrada, porque eu cometi esse pecado, aquele, e pedir perdão a Deus não é apenas o remorso que sentimos, porque é o Santo Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso a blasfêmia contra o Espírito Santo é você não aceitar, você não reconhecer a obra do Espírito Santo te convencendo a ter um arrependimento genuíno. Porque senão a gente vai passar a vida toda apenas com remorso. E remorso é aquilo: você comete aqui na frente, aí você fala assim: eu me arrependo, Senhor, me perdoa. E amanhã o que acontece? Você faz de novo. Eu já recebi inúmeros casos no gabinete pastoral, ao longo desses mais de 10 anos, que, por exemplo, a esposa chega para nós e fala assim: pastor, o meu marido me bateu. Essa é uma situação difícil, gente, sim ou não? E a gente coloca para ela, sempre, né? Quando é um casal, a gente atende junto. Quando é uma mulher, a gente atende junto, eu e a pastora Ana. A chance, a probabilidade disso se repetir é pequena ou é grande? Grande. A gente fala, é uma decisão sua, mas você tem uma liberação. Existem casos que a gente não precisa de oração. A gente precisa tomar coragem e mudar, e denunciar aquilo que está errado. É fato. Mas existem pessoas que olham para a gente assim e falam assim: mas pastor, eu amo tanto ele, eu vou decidir caminhar mais uma milha. Aí sabe o que acontece? Se repete, se repete, se repete. Não que as pessoas não possam mudar, gente. A gente pode mudar. Diz assim: pau que nasce torto nunca se endireita. Jesus, ele pode mudar a nossa vida, mas para isso a gente tem que ter o nosso caráter transformado por Deus. Mas sabe qual é o nosso problema hoje? A gente está muito mais preocupado com o dom, com a profecia, com aquilo que a pessoa está fazendo, do que com o fruto espiritual e com o caráter de Cristo sendo gerado na vida daquela pessoa. A gente precisa repreender o mentiroso. Porque tem muita gente mentindo à torta e direita, mentindo para si mesmo e dando legalidade para o inimigo atuar na vida. A gente tem que ajudar o irmão que precisa ser ajudado, que precisa ser levantado. Mas o que vivemos hoje do nosso evangelho, muitas vezes são pessoas que não querem perdoar, que não querem dar o próximo passo, que não querem mudar. Mas a mudança, ela vem a partir, em primeiro lugar, do reconhecimento. Número 2. A mudança, ela vem através da confissão de pecados. 1 João 1,8 vai dizer: se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não podemos confessar da boca para fora sem arrependimento. A confissão é uma arma poderosa contra a mentira, contra o engano e contra a omissão. A confissão nos liberta do peso da culpa e da acusação. Nós precisamos, irmãos, abrir a nossa boca para Deus,
Nós precisamos olhar para dentro de nós e fazermos de vez em quando um inventário moral da nossa vida. E talvez não seja no momento da ceia o melhor momento. Porque tem gente que fala assim: pastor, hoje eu não vou participar, não posso tomar do vinho não, porque eu pequei. Meu irmão, escute isso. Quantos de nós não pecamos diariamente? Todos nós, sim ou não? A questão da ceia não é se você pecou. A questão da ceia é o tanto que você está preocupado em se arrepender diante de Deus e mudar a sua postura. Pastor, eu pequei, eu adulterei. Larga a amante, irmão. Pastor, mas eu roubei. Faça igual o Zaqueu, vai lá e devolve o dinheiro. Fala assim: eu sou ladrão, estou aqui para te devolver. Pastor, mas eu liberei uma palavra péssima lá em casa. Vai lá e se retrata. É isso que a Bíblia diz, antes da gente trazer a oferta. Às vezes o gasofilaço vai embora, os irmãos querem ofertar, já foi embora, né? Mas na vida real, a gente tem a oportunidade o tempo todo de se consertar. Mas para isso eu preciso de confissão. Número 3, eu preciso confiar no perdão completo dado por Cristo. Jesus então lhes respondeu: eu garanto, hoje você estará, ou hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Olha que coisa interessante, a única coisa que a gente não pode comprar é o perdão. O perdão nós podemos apenas recebê-lo. Jesus garante o perdão completo e nos dá acesso direto à presença de Deus. Meu irmão, se eu reconheço, se eu me arrependo, eu tenho a certeza que Cristo, Ele me perdoou, Ele me alcançou. Pode um pai dar o seu filho pedindo pão, ele dá pedra? Não, Jesus Ele está cuidando de nós, Ele está cuidando da nossa história, Ele está impulsionando a gente para a expansão, para a porta aberta, Ele está fazendo isso, mas depende que eu e você nos prostremos diante do altar de Deus, confiando na bondade do Senhor. Mas o tempo todo o inimigo, ele vai vir soprar coisa na nossa mente. Ele vai falar assim: mas você não é digno. Mas a sua família era assim. Olha de onde você veio. Olha quantas coisas você fez. Olha quantos pecados você já cometeu. Mas escute algo. A graça de Deus, ela está disponível para todos nós. A graça de Jesus está disponível para todos nós. Quando eu comecei a minha trajetória, antes um pouquinho de ser ordenado ao ministério pastoral, eu optei por ser assíduo na igreja, escola bíblica dominical, aleluia, estudando a palavra, tinha um curso bíblico que eu estava, e aí eu caminhei para o seminário, aleluia, e 4 anos estudando, me preparando, tal, aí eu me casei, como parte também da minha preparação, me casei, tal, e construímos um ministério. E antes da minha ordenação, lá no Rio ainda, me pediram alguns documentos. Nada consta SPC Serasa. Alguém vai falar assim: misericórdia, pastor, já derrubou uma parte da igreja. Nada consta Polícia Federal, antecedentes criminais. Aí eu fui, graças a Deus não matei ninguém, mandei lá. Mas eu fiquei pensando nesse dia, se fosse o apóstolo Paulo, na denominação que eu estava, ele não era ordenado. Que coisa interessante. Porque só podia se estivesse limpo. Mas se fosse o apóstolo Paulo, que antes andava com cartas de ódio, de condenação contra os irmãos, que matava outros crentes, ele era um assassino, ele tinha sangue nas mãos, ele não era ordenado, gente. Mas a graça de Deus alcançou o apóstolo Paulo. Ele escreve a maior parte do Novo Testamento. Ele substitui as cartas de ódio por cartas de amor, endereçadas a igrejas, a pessoas, a todos aqueles que carecem da graça, da glória de Jesus, dessa Shekinah, dessa presença de Deus que está disponível hoje para mim e para você. Confie no perdão completo de Deus. Todas as vezes que nós dobramos o nosso joelho e nos prostramos diante do eterno Deus, temos a certeza que Ele cuida de cada um de nós.
Número 4. Decida perdoar o próximo sem limites. Se no perdão completo, aquele ladrão sabia e tinha certeza através da palavra de Jesus que hoje mesmo estaria com ele no paraíso, quando decidimos perdoar o próximo sem limite, entendemos o que diz lá em Mateus 6,14. O seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecaram contra você. Ou então Mateus 18:21, que vai dizer, então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei eu perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7, porque é isso que a lei dizia. Jesus então respondeu, eu digo a você, não 7, mas 70 vezes 7. Quem é bom de biologia vai fazer essa conta aí e vai ver que vai dar um número muito alto. Mas o que Jesus estava dizendo era o seguinte, não é 7 vezes, mas é a multiplicação disso por 70 para se tornar um número incontável. Eu não vou chegar em casa e vou dizer assim, quantas vezes já disse eu te amo? Não faço isso. Também não deveríamos fazer em dizer assim, quantas vezes eu te perdoei? Já foram muitas. Jesus diz o seguinte, que nós devemos continuar perdoando. Mas pastor, parece que quando eu perdoo outra pessoa, ela se torna superior a mim, porque parece que eu estou sendo fraco, eu estou sendo frágil, mas deixa eu te contar um segredo. Quando nós deixamos de perdoar, nós nos tornamos doentes terminais. Porque assimilamos aquela dor, assimilamos aquela culpa. Já houve situações na minha vida, eu vou falar de mim, que eu me aperreei com uma pessoa e ela nem sabia que eu estava chateado. Aí sabe o que acontecia? Quando eu estava no ambiente, o ambiente parecia tóxico, parecia que tinha uma pressão naquele ambiente, né? Eu já ficava assim. Se eu via a pessoa num lado da rua, eu atravessava. Ih, fulano vem ali, deixa eu atravessar aqui. E a pessoa não sabia. E eu falava assim no meu íntimo, eu estou dando um gelo naquela pessoa, ela vai sentir muito. E sabe o que acontecia? A cada dia que passava, meu dente apodrecia mais. A cada dia que passava, eu ficava mais mal, porque eu guardava para mim um câncer que eu tinha que ter liberado há muito tempo. Eu abria uma brecha espiritual na minha vida para que o diabo e seus anjos tivessem legalidade sobre a minha vida, porque a falta de perdão enfraquece o crente. Então, eu entendi que perdoar não é um sentimento para a minha vida, por isso eu prego direto sobre isso aqui. Tem gente que fala assim, pastor, mas eu não sinto que é o momento de perdoar. Então eu sinto te dizer que você vai continuar sofrendo. Mas pastor, eu não quero sofrer mais, então perdoa, libera, deixa aí. O perdão é uma atitude prática que vai doer na nossa vida. Porque o evangelho, gente, não é caixinha de promessa, não. Hoje tem um monte de coach, tem um monte de gente, tem um monte de devocional abençoado, e é lindo isso aí. Na minha época era caixinha de promessa. Um dia, eu visitei a casa de uma irmã, Gustavo, e tinha uma caixinha de promessa top, espelhada, com o Salmo 91 em cima, e a irmã foi pegar uma água para a gente estava visitando, eu me levantei e abri a caixinha de promessa e peguei a primeira promessa. Eu falei, aleluia, Deus está falando comigo nesse lugar. E puxei a segunda, a terceira. Eu falei, irmã, o que tem nessa caixinha de promessa que é só promessa excepcional para a minha vida? Estou toda arrepiada aqui. A irmã abriu um sorriso e falou assim, pastor, eu juntei umas 3 caixinhas de promessa e botei só as melhores. Só as melhores estão aqui. O evangelho, imagina se fosse isso, gente. Eu vou pegar o Salmo 91, Deus guarda a minha casa, aquele que habita na sombra do Onipotente, aleluia, o Senhor. É só bênção, mas não é só sobre isso. É sobre também a gente renunciar. É sobre também, às vezes, a gente deixar o Isaac no altar. Eita. Você imagina a história de Abraão? São 7 pontos hoje, esse é o primeiro.
Você imagina a história de Abraão, velho, não imaginava poder ter filho, ser pai de uma grande nação, fizeram um arrumadinho lá com Agar e teve um Ismael que era fora da promessa de Deus, tudo complicado. Ah, Jesus. E o que acontece? Quando ele tem Isaac, quando ele pega na mão o filho da promessa, Deus fala, vai lá e sacrifica-o. Vai lá e sacrifica-o. Talvez Deus hoje esteja te pedindo aquilo que você mais ama. Mais ama. Ou talvez aquilo que você mais odeia e que você não quer largar de jeito nenhum. Mas esse é o Isaac. É isso que precisamos colocar diante do altar de Deus. É dessa maneira que precisamos nos derramar e participar da mesa de Jesus. Sabe por quê? Quem participa da mesa com Jesus foi Judas. Imagina, Jesus podia ter dito assim, eu quero todo mundo, eu quero os 11 aqui, menos Judas, porque esse é o traidor. Mas ele oportuniza Judas estar naquele momento. Judas o trai. E é uma história terrível, sabemos. Mas ainda assim, a graça de Deus pode ser derramada através de uma vida que aprende com Jesus a perdoar. Quer chegar no próximo nível? Quer experimentar um ano de portas abertas, um ano de romper? Mesmo com lágrimas, caminhe debaixo do centro da vontade de Deus. Renuncie do seu eu. Renuncie do seu eu. Algumas pessoas batem na minha porta e falam assim, pastor, eu estou com meu ego ferido. E a resposta que eu tenho dado é que nós precisamos estar com o nosso ego morto. Velho homem já se foi. Eis que Deus fez novas todas as coisas. Deus tem novidade de vida para você. Quantos creem nisso?